Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre a mutação Pastel Fake. Na verdade a mutação Pastel Fake não existe, tá? É uma brincadeira com o nome da mutação Pastel Face, que é aquela ave que tem a bochechinha clarinha, né? Que tem aquela característica que é uma mutação recessiva, então você precisa de duas aves Pastel Face para ter um filhote Pastel Face. Mas eu fiz esse vídeo hoje para dizer para vocês, para mostrar para vocês que às vezes algumas aves parecem ser de determinada mutação e não são. E é muito comum isso acontecer com essa mutação Pastel Face ou bochecha amarela ou outras que tem a bochecha que não é alaranjada. O que acontece é que às vezes uma ave ela nasce com uma característica, não com uma mutação, mas com uma característica diferenciada. Então, assim como pode acontecer de uma calopsita nascer com um topete mais cheio, mais vazio, um bico maior, menor, um olho de determinado formato, pode acontecer também das penas nascerem com uma coloração um pouco diferenciada. E isso não necessariamente é uma mutação, e sim apenas uma característica. E foi o que aconteceu com algumas aves aqui do plantel. Quando eu mostrei os casais do plantel aí no vídeo, eu descrevi o casal como Pastel Face, mas na verdade não são. É que aí não dava pra explicar no vídeo, eles também não eram um casal normal, então eu resumi em Pastel Face, mas os casais não eram Pastel Face. E por que eu classifiquei eles como Pastel Face naquele vídeo? Vou dizer pra vocês. Porque além deles nascerem com essa característica diferente, eles dão filhotes com essa característica diferente. E eu vou mostrar pra vocês agora que característica é essa. Os casais são esses aqui, tá? O Diglett e a Ivy, e esse outro casal Canela com o Malutino, tá? Igual o Diglett e a Ivy. E eles dão uns filhotes que têm características diferenciadas que parecem uma mutação Pastel Face. Então a história dessas aves eu vou contar rapidinho pra vocês. Eu adquiri um macho, tá? Que era igualzinho o Diglett. E ele tinha essa característica da bochechinha amarelada, né? Da bochecha mais parecia um Pastel Face. Ele já era adulto, então eu adquiri essa ave de uma pessoa que não queria mais criar. E comecei a fazer testes para saber se se tratava de uma mutação ou não. E aí, essa ave eu cruzei com outras aves e ela me deu filhotes que de vez em quando nasciam com a bochecha bem amarelada e de vez em quando não nasciam com a bochecha bem amarelada. Isso é característica de Pastel Face? Não. Porque para nascer Pastel Face precisa que pai e mãe tenham o gene Pastel Face. E eu cruzei esse macho com uma fêmea aleatória que com certeza não portava Pastel Face. E aí, o que aconteceu? Inclusive eu cruzei esse macho com mais de uma fêmea, então para poder comprovar a teoria. Mas mesmo assim, com duas fêmeas, ainda nasciam filhotes com a bochecha amarelada e filhotes com a bochecha laranja tradicional. E aí eu falei, bom, se não é Pastel Face, porque Pastel Face é recessivo, pode ser que seja uma mutação raríssima que chama bochecha amarela dominante. Que nesse caso você não precisa que as duas aves tenham o gene, basta uma ave ter o gene que já nasce o filhote, tá? Porque a mutação ela é dominante. E aí eu fiz outros testes, peguei aqueles filhotes, tá? Inclusive o Diglett e esse outro macho são irmãos e eles nasceram com essa característica e fiquei com eles até a idade adulta para ver como que a mutação ia se comportar. Então o Diglett, mesmo nascendo com a bochecha clarinha, amarelinha, depois que ele ficou adulto, olha como é que ficou a bochecha dele. Laranja, normal, né? Ou quase normal, mas eu acho que é normal. Bom, foi embora. E aí, o irmão dele, até que não, tá? Vou mostrar a foto aqui do irmão dele. Ele ainda tem a bochecha bem amarelinha mesmo depois de adulto. Mas aí o que eu posso concluir com isso? Uma ave nasceu com a bochecha amarela e quando cresceu ela ficou com a bochecha alaranjada. E aí depois de testes eu cheguei à conclusão de que eu não posso afirmar que é bochecha amarela dominante. Na verdade eu cheguei à conclusão de que não é bochecha amarela dominante. Apesar de alguns criadores disserem não, eu acho que é, não, eu acho que não é, eu acho que não é. E eu vou dizer pra vocês por que eu acho que não é. Quando você cruza duas mutações dominantes, por exemplo, prata dominante com prata dominante,
vai nascer prata dominante, tá? Obrigatoriamente. Se os pais são dominantes, os filhotes nascem dominantes. Se o silvestre, eu não vou entrar no mérito do silvestre, porque o silvestre não é mutação, tá? Então, pode acontecer de cruzar dois pais silvestres e não nascer silvestre? Pode, tá? Mas não vou entrar nesse mérito não, porque eu preciso explicar umas outras coisas antes. E o bochecha amarela também funcionaria desse jeito. O bochecha amarela dominante com o bochecha amarela dominante deveriam nascer todos os filhotes de bochecha amarela dominante, sem exceção. A não ser que nascesse um cara branca, né? Que aí a bochecha não ia aparecer, mas enfim. E aí a gente precisou fazer uma coisa que eu não recomendo, mas com controle e a fins de testes a gente fez para ver o que ia acontecer e para confirmar a mutação ou não. A gente pegou um filhote fêmea desse mesmo pai ou neta, agora não me lembro, mas da mesma linhagem nasceu uma fêmea bochecha amarela e a gente cruzou com um parente, né? Sobrinho com tio, não lembro muito bem qual foi o link, mas era um parentesco próximo. Então, que é o macho pastel fake e a fêmea que também nasceu com bochechinha amarela, que também seria uma fêmea pastel fake. Cruzei essas duas aves para ver o resultado e para poder confirmar a mutação. E aí, meus amigos, o resultado foi esse aqui. Então vamos lá, o primeiro filhote. Olha a bochechinha dele, um amarelo, todo amarelinho, tá vendo? Dos dois lados, todo amarelinho, perfeito, tá? Fiquei feliz da vida, falei, opa, cruzei duas aves que eu tava com suspeita que eram bochecha amarela dominante e nasceu um bochecha amarela. Então, a princípio, confirmou que é bochecha amarela dominante. Aí, veio o segundo filhote. Segundo filhote, bochecha laranja diluído, quase, entrando aí quase num pastel face, tá vendo? É clarinha a bochecha dele, né? Dá pra considerar que o casal é a bochecha amarela dominante? Forçando a barra, né? Mas ele não tem uma bochecha normal, ele tem uma bochecha clarinha, né? Um laranja bem clarinha, porque tem muita infiltração de pena amarela nessa bochecha aqui. Então tem alguma coisa diferente nesse filhote. E aí nasceu o terceiro filhote. Tcharam! Pé! Uma bochecha normal, tá? Uma bochecha de um filhote normal, cara amarela. Na bochecha que é laranja e que quando ele ficar mais velho, provavelmente vai ficar mais avermelhada. Se for macho, mas não é macho não, é fêmea. Pode ser que fique assim pro resto da vida. Mas é uma bochecha de um cara amarela normal, tá? Não tem nada de especial nessa bochecha aqui a princípio. E aí, o que isso significa? Significa que provavelmente as aves que eu tenho, provavelmente não, porque eu acabei de comprovar, né? Uma vez que eu cruzei duas aves com essa característica e nasceu um filhote que não tem essa característica, pra mim está comprovado, e aí vai ter gente que vai discordar, escreve aqui o que você acha, o que você não acha, mas pra mim não foi comprovada mutação nenhuma, e sim uma característica das aves, tá? Uma característica como se fossem duas aves de topete grande, tiveram um filhote de topete pequeno, porque o avô tinha um topete pequeno, entendeu? Uma característica, uma simples característica de coloração de penas. Não se trata de uma mutação. Essa característica de bochecha diluída que se chama, ela não é tão incomum assim de se ver. A gente vê com uma certa frequência, a Jinx voa em cima da câmera, sai Jinx. A gente vê com uma certa frequência essa característica. E muitas pessoas acham que nasceu uma mutação rara na criação, que ai caramba, que sorte que eu tenho. E eu sempre falo, a Jinx hoje tá a fim de atrapalhar o vídeo. E eu sempre falo que, gente, pé no chão, tá? É melhor você acreditar que não tem do que você acreditar que tem e se decepcionar. E a chance de você ter uma mutação sem ter investido numa ave daquela mutação rara é muito pequena. Então é quase zero, né? Hoje, como eu já falei aqui em outros vídeos, hoje existem, sei lá, menos de 20 mutações desde que o mundo começou a criar calopsitas. Então, pé no chão, sabe? Não fica se iludindo achando que você tem uma ave rara na sua casa quando você não quer investir numa ave rara. Se você quer ter uma ave rara na sua casa e quer se orgulhar disso,
junta dinheiro e compra uma, né? Ou compra um portador e aí através desse portador você tira filhotes dessa mutação rara, né? Nascer um filhote diferente na sua criação, sem você ter investido numa ave rara, provavelmente se trata de uma característica e não de uma nova mutação, tá? Eu tenho isso muito firme pra mim aqui na minha criação e eu não me iludo, até porque vocês sabem que a maioria das aves não ficam na minha criação. Então imagina a responsabilidade que eu tenho de passar uma ave dessas para alguém dizendo que é uma mutação e chega lá, a ave fica adulta, não é da mutação, muda a coloração da bochecha, imagina o transtorno e imagina a responsabilidade disso, né? Então eu sou muito claro, muito verdadeiro, né? Olha, eu tenho essas aves aqui que elas têm uma característica diferente. Aí se você quiser, porque a sua ave tem uma característica diferente, cobrar um valor diferenciado, é uma opção sua, é válido, né? O que eu acho que não pode é você vender uma mutação sem você ter certeza. Aqui eu acho que eu já fiz todos os testes que eu podia, né? Cruzei com cara branca, que foi o que o pessoal falou, cruza com cara branca que mantém a característica. Cruzei com cara branca, o resultado foi o mesmo. Cruzei parentes, me deu uma ave até bonita, com uma bochecha bem bonitinha, mas me deu outros 2 filhotes que não têm a característica. Cruzei com aves que não eram parentes, que nasceu e não nasceu. Então, pra mim, os testes acabaram, tá confirmado de que eu não tenho uma mutação rara que surgiu do nada e simplesmente eu tenho aves que têm características diferentes, tá? Eu já falei aqui nos vídeos sobre o cruzamento de parentes, que não era uma boa ideia, mas eu estou acompanhando, as aves foram selecionadas, dentre todas as que nasceram, foram selecionadas as aves com melhores características, para que pudesse ser feito esse cruzamento entre parentes e a gente poder descobrir se tratava de uma mutação ou não, ou se tratava de uma característica ou não. E aí, por enquanto, nessa primeira ninhada foi um sucesso, né? Ela botou 5 ovos, nasceram 4, mas acabou morrendo um filhote. E aí ficaram esses 3 filhotes aqui, que são completamente diferentes. Eu vou botar uma foto aqui para vocês verem dos 3 juntos, que parece que foi acabando a tinta da impressora. Mas é muito interessante. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Essa mutação pastel fake, que na verdade não existe, né? É um pastel falso, né? Que fake em inglês é falso. Isso acontece na casa de muita gente, prestem atenção. E quando forem adquirir uma ave rara, que vocês forem pagar um valor alto, certifique-se de que aquela ave é daquela mutação mesmo, tá, gente? Porque hoje um pastel face está custando em torno de uns 3 mil reais aí no Brasil. E você pagar 3 mil reais e comprar gato por lebre é meio complicado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem tem mais.